Globo Esporte no ar, a gente começa falando do Cruzeiro, que tem vivido dias agitados. O clube explicou ontem as denúncias de irregularidades apresentadas no domingo passado pelo Fantástico. A polícia investiga o Cruzeiro por indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Numa entrevista aos jornalistas, a diretoria do clube negou todas as acusações. No centro das atenções, um clube e muitas suspeitas. Elas foram mostradas no Fantástico do último domingo. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capello tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. A Polícia Civil está investigando o clube. Estamos apurando a possibilidade de prática dos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Cruzeiro só se pronunciou por escrito. Só depois da exibição da reportagem pelo Fantástico e de toda a repercussão, o clube convocou uma entrevista coletiva. Os dirigentes ficaram 1h10 diante das câmeras para responder a suspeitas como esta, revelada em contratos aos quais o Fantástico teve acesso. Em março do ano passado, o Cruzeiro pegou um empréstimo de R$2 milhões com o empresário Cristiano Richard. Um mês depois, o clube declarou que não poderia pagar a dívida. Para quitá-la, ofereceu partes dos direitos econômicos de 10 jogadores, entre eles o zagueiro Murilo e o atacante Raniel, o que é ilegal. Desde 2015, a FIFA proíbe que empresários sejam donos de direitos econômicos de jogadores. Apenas clubes e os próprios atletas podem ser. E mais, Cristiano Richard não é empresário credenciado pela CBF. O clube poderia ser punido. Itair Machado, vice-presidente executivo de futebol, negou as irregularidades e apresentou duas justificativas. A primeira, de que as partes dos direitos econômicos não teriam sido dadas, mas apenas colocadas como garantia do empréstimo. Neste caso, elas apenas seriam usadas para quitar a dívida caso os pagamentos não fossem feitos no prazo. O Cruzeiro, em momento algum, deu de menor, vendeu de menor, mas ele entrou numa cesta de garantia para o empréstimo. Em nota, o empresário Cristiano Richard deu uma explicação parecida. Disse que não houve intenção de criar relação de parceria em direitos econômicos de jogadores, mas apenas inserir cláusulas que garantiriam o recebimento do empréstimo. Mas no contrato entre Cruzeiro e Cristiano Richard, registrado em cartório, os termos usados são dação e quitação do empréstimo, não garantia. O segundo argumento usado pelo clube seria um contrato mais recente. Um termo de retificação sobre o contrato mútuo, que a reportagem não teria encontrado. Por ele, as condições dos contratos anteriores foram alteradas para desfazer a entrega dos direitos econômicos dos jogadores. Só que este novo contrato foi assinado ontem, um dia depois da reportagem ser exibida pelo Fantástico. E o documento tem um erro. Na cláusula em que o Cruzeiro afirma ter pago R$200 mil a Cristiano Richard, no dia 14 de fevereiro deste ano, a quantia que aparece entre parênteses, por extenso, é de R$600 mil. Diante disso tudo, o Cruzeiro resolveu chamar o empresário e fazer com ele uma repactuação para que acabasse o disse-me-disse. O Cruzeiro fez um novo contrato com o empresário e o Cruzeiro repactuou em 8 parcelas de 190 e poucos mil reais. No contrato antigo, um nome chamou a atenção. O de Estevão, uma joia das categorias de base do Cruzeiro. O Cruzeiro nega, mas o contrato mostrado pelo Fantástico é claro. 20% dos direitos econômicos do jovem de 12 anos também foram repassados no pagamento do empréstimo. Negociar o trabalho de menores de idade é crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Pelé. Quando o Cruzeiro coloca 20% desse atleta como garantia de um empréstimo ou de um valor devido, o Cruzeiro dá em garantia o que ele não tem.
Porque, de fato, não pode existir um contrato que gere direitos econômicos desse atleta para com o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro dá em garantia 20% daquilo que o Cruzeiro não tem. Inclusive, acho que não há ilegalidade nem em relação à Lei Pelé, nem em estatuto da criança e do adolescente. Ficou bem claro que não, o que não é permitido pela FIFA é a cessão do direito econômico, seja onerosa ou não, para terceiros. Exatamente igual ele falou, tem uma lei, a regra, etc. Porém, não houve cessão. Em nenhum momento houve cessão. Houve uma garantia. Igual o Flávio explicou bem, esse direito econômico ele continua no patrimônio do Cruzeiro. Ele continua lá, fulano de tal, tantos por cento. Isso aí está bem claro. Então, simplesmente é uma garantia. Isso daí, nós tivemos uma palestra na CBF, se não me engano, 2017, e isso ficou bem claro. Isso aí é permitido. O momento mais tenso da entrevista aconteceu exatamente quando Itair Machado foi questionado sobre Estevão. Tá bom, vai ter jogo do Sub-12 domingo do Cruzeiro e vai ter do Flamengo, do Palmeiras. Para quem que o Messinho e o Estevão vai jogar? Você pode me responder? Responde, por favor. Não, responde, por favor. Para quem que ele vai jogar? Se tiver... Responde, por favor. Aí vai jogar pro Cruzeiro, então ele é de quem? Ah, então obrigado, está respondido. Em vários momentos da entrevista, a crise financeira do clube foi lembrada. Do jeito que nós estamos, é muito difícil. No ano passado, o primeiro da gestão de Wagner Pires de Sá, as dívidas saltaram de 384 milhões para 520 milhões de reais. Aumento de 136 milhões de reais. Os atuais dirigentes culpam a gestão anterior. 17 milhões de juro da dívida do passado. 50 milhões de salário atrasado, que é de dezembro para trás. Então não foi ele. Os juros da dívida passada não é a nossa gestão. 23 milhões que foi nosso. As dívidas só não são maiores porque a atual gestão decidiu contabilizar no balanço de 2018 a venda do uruguaio Arrascaeta para o Flamengo, que só foi feita em 2019. Nós tivemos uma proposta dessa que eu falei, firme, tá? Em dezembro, com valor, tá certo? Com data de pagamento e com pedido de indisponibilidade do atleta para que ele pudesse treinar. Esse argumento é contestado por um auditor fiscal na reportagem do Fantástico. Essa receita ela só pode ser registrada a partir do momento da assinatura do contrato. E há suspeitas também sobre os números apresentados pela atual diretoria do clube. E desde quando eu sentei nessa cadeira, eu tenho falado para vocês que o nosso lema é a verdade. O Fantástico mostrou que essa transparência não parece ter chegado ao Conselho Fiscal. No início do mês, os 3 membros renunciaram. Não nos foi entregue nenhum recibo e nenhum contrato durante um ano de trabalho. Não escondemos, nós mandamos os balancetes para eles. Um dos contratos mostrados pelo Fantástico tem não uma, mas 2 assinaturas de Itair Machado. No ano passado, o vice-presidente executivo de futebol ganhou 3 aumentos de salário, dados por ele mesmo. Ao todo, ele recebeu 3 milhões e 300 mil reais entre salários e premiações em 2018. Na verdade, o Itaí não assinou pelo Cruzeiro. O Itaí é da empresa. Isso aí foi um engano na matéria. Eu assinei pelo Itaí, pela minha empresa. Aí foi divulgado que eu dei aumento para mim. Ele tem um vencimento condizente com a categoria e com o profissionalismo que ele dedica ao Cruzeiro e trabalha por performance. Difícil é explicar tantos aumentos em um clube tão endividado. O Cruzeiro jamais vai falir, porque essa camisa não tem preço. O dirigente teve uma discussão com o repórter Vinícius Nicoletti, do canal Fox Sports. Não acredito, eles não são vaquinha de presente, eles cobram. A entrevista terminou com esta fala de Itair Machado. Pela infelicidade de muitos, o Cruzeiro não